Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. Cara, alguém anotou a placa? Alguém sabe o que aconteceu hoje, cara? Eu não tenho nem nome pra falar o que o PSG fez com o Real. Sova, amasso, pisa, surra, pancada, porrada, humilhação. Não tem nome, eu não tenho nome pra definir, pra decretar o que foi feito com o pobre do Real Madrid. Hoje vamos falar de PSG 4, Real Madrid 0. Um dos maiores domínios que eu me lembro de ter visto, tá? O jogo já começa com um problema do Real. Eu vou deixar a escalação e vou falar da questão do Real. O PSG que vem com Donnarumma, o Pacho não pôde jogar, então a dupla de zaga foi Marquinhos e Beraldo. Nas laterais, na lateral direita a gente tem o Hakimi, na lateral esquerda o Nuno Mendes. E aí no meio campo a gente tem Vitinha, mais à frente João Neves, o Fabian Ruiz, com o Kvaratskhelia, o Doué e o Dembélé como trio de ataque. O Real Madrid ele teve o problema do Arnold, que sentiu, né, e não pôde jogar. E acho que o grande erro do Xabi Alonso, e eu vou até passar um pano porque ele não tem 10 jogos na carreira, assim como técnico do Real, foi tirar o Valverde do meio de campo e colocar o Valverde na lateral direita. E aí ele, para tentar segurar as subidas das alas do PSG, o Nuno Mendes sobe muito, o Hakimi está numa temporada estrondosa, ele coloca o Vini numa ponta, o Mbappé na outra, e ele segura o Gonzalo Garcia como 9. Não entendi muito o movimento, ok. Mas acredito eu que para segurar o PSG, acho que a melhor coisa que o Xavi poderia fazer era abrir mão de um dos atacantes e ir com 4 jogadores no meio para tentar cadenciar o jogo ali e tentar segurar o meio do PSG. Minha visão é um pouco diferente, mas também falar depois que saiu uma porrada de 4-0, né? Então fica fácil falar, né? O jogo foi equilibrado durante os 2 primeiros minutos, cara. Durante os 2 primeiros minutos teve trocação. E assim, trocação entre aspas, porque antes do primeiro gol, que sai aos 6 minutos, a gente teve a chance do Fabian Ruiz, que ele chuta de perna esquerda da entrada da área. O Courtois faz uma defesaça no chão, uma baita de uma defesa. E a gente tem a chance do Dembélé, que se eu não me engano é o Doué que cruza, a bola chega no Dembélé na pequena área, praticamente o Courtois faz uma defesa monumental, um milagre, uma coisa de louco, e estava garantindo o PSG, o Real contra o PSG literalmente. Até que a zaga do Real resolveu jogar a favor do PSG. 11 contra 11 já é difícil, 9 contra 11 nem se fala. A bola tem um lançamento, a bola chega no pé do Doué, que faz o mesmo cruzamento na parte da lateral. O cruzamento não sai bem feito, tanto que a bola chega no pé do Asensio, só que o Asensio, ao invés de tirar já de primeira, de dar uma porrada, né, de dar o quebrão, como a gente costuma falar no futebol, ele foi tentar dominar. E ele tentou dominar na frente do Dembélé, que está numa temporada espetacular. O que a gente imaginava que ia acontecer? Ia perder a bola, assim como perdeu. O Dembélé antecipou, o Asensio perdeu o tempo da bola, foi fintado pelo Dembélé. O Dembélé meio que finta o Courtois comete o pênalti, a bola sobra no pé do Fabian Ruiz, que só empurra para o gol vazio. 1-0 para o PSG, isso com 6 minutos de jogo. Com 6. Com 8, a bola chega, o Real Madrid está trocando passes ali, ela chega no Rudiger, que tenta tocar para o Asensio, e aí o Rudiger meio que dá um trupicão, né? A chuteira meio que trava no chão ali, e na frente do Dembélé de novo, cara. O Dembélé domina, adianta, passa pelo Rudiger na velocidade, só espera o Courtois escolher o canto e coloca no canto direito do Courtois, 2-0. Ali o jogo estava acabado. Ali o jogo já estava acabado. Porque o time do PSG, ele estava na questão de imposição física, de imponência física, ele estava dobrando o Real. Fim de temporada, o time do Real Madrid, para cada jogador que estava na bola, tinha 2 do PSG. O time do PSG fazendo um jogo significativamente muito forte da parte física, muito bem. E o Real não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Nem entendia. Com 25 minutos saiu o terceiro gol, tem outro cruzamento, a bola sobra, chega no Fabian Ruiz, o Valverde está tentando marcar o Fabian, ele dá até um jogo de ombro
no Fabian, mas não consegue derrubar. O Fabian meio que tira do Valverde, chuta no contrapé do Courtois, 3-0 e tava barato. E cabia mais. Com 39 minutos do primeiro tempo, cara, o Dembélé, ele solta uma bola maravilhosa pro Vitinha, que manda a bola pro Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia recebe, ele tira o Asensio pra merda, meu irmão. Ele finta o Asensio e a bola escapa um pouquinho do pé dele. Tanto que quando ele vai chutar, a bola não faz o arco, que costumeiramente o Kvaratskhelia gosta de fazer, né? Aquele chute que ela vai indo na parede da rede. Como a bola escapa um pouquinho do pé dele, ele dá o chute e a bola não toma curva, ela vai reta pra fora. Ali o Courtois já saiu pagando geral, já saiu nervoso, xingou minha mãe, xingou, né, o meu pai também, todo mundo. O time do Real perdidaço, perdidaço. E pra não dizer que ficou só nisso o primeiro tempo, ainda teve no finalzinho ali, meados dos 48 do primeiro tempo, uma jogada que o Dembélé saiu na ponta esquerda, e tinha o Doué no meio da área. E se ele encontrasse o Doué, praticamente era gol do Doué sozinho. Ele foi tentar cruzar, não sei se ele pegou errado, mas a fase do Dembélé tá tão boa que ela encobriu o Courtois. A sorte é que o Courtois conseguiu antecipar o lance e voltou para dar o tapa e mandar a bola para a linha de fundo. O Real Madrid não chutou uma vez no gol do Donnarumma no primeiro tempo. Nenhuma. Foi assim um amasso do PSG. Homérico, para cada jogador do Real tinha 2 do PSG. O PSG foi muito dominante na posse de bola, transição de jogadas, era rápido, utilizava bem as alas, abriu o Real no meio, que estava totalmente... Não era disperso, mas não conseguiu competir. O PSG tirou a competição do Real. E isso de um time tirar a competição do outro... Eu vi raras vezes na minha vida, principalmente com o Barcelona do Guardiola, ali com o Messi, com o Iniesta, com o Xavi. Era um time que, independente contra quem jogasse, estava 2-3-0 com 20 minutos. Foi o que aconteceu com o PSG. O Real não competiu, não conseguiu correr, não conseguiu marcar, não conseguiu jogar. Não diferente disso vem o segundo tempo, mas antes do segundo tempo eu vou deixar a cara do rapaz aqui, ó. Essa foto foi tirada da expressão facial do Xabi Alonso, vendo que deu merda. Literalmente, como diz um parceiro de trabalho, F. Tá? Literalmente F. Porque as escolhas do Xabi Alonso não foram tão boas assim. E ele não tinha muito o que fazer. Ele escapou de tomar uma goleada no primeiro tempo, um 4-0 no primeiro tempo. Saiu barato. Ele tentou ajustar, tentou arrumar ali o Real, não conseguiu. Né? O Real volta para o segundo tempo. O PSG ainda sobra, tá? Ainda é muito dominante. O Real, em meados dos 65 a 80 minutos ali, ele tenta alguma coisa. Ele teve uma cabeçada do Militão que foi para fora. Ele teve um lance do Mbappé que tabelou com o Valverde. A bola acabou de chegar na minha casa aqui, inclusive, tá? Porque realmente o Mbappé não fez um bom jogo, estava muito abaixo, o Bellingham estava muito abaixo também, e não acertou o gol. O único lance que vai acertar o gol é aos 77 minutos, um chute do Militão, que o PSG abriu a marcação, o Militão foi andando, foi seguindo e disparou, queimou pro gol, e o Donnarumma acabou rebatendo, ponto. Esse foi o lance, tá? E depois teve um lance que o Donnarumma faz uma defesa mais simples também. Nada de muito obstante do Real. Com 82 minutos, mais ou menos, 83 minutos, sai o quarto gol do PSG, que é o gol do Gonçalo Ramos. Cara, a bola chega ali no Hakimi, se eu não me engano, na ponta direita. No Hakimi não, perdão, no Mayulu. Ela chega no Mayulu, ele cruza. Aí a zaga do Real tenta tirar, eu não vi se foi o Carvajal, quem foi ali. Ela sobra no barco lá, ele ia tentar chutar no primeiro lance, dá a finta no primeiro lance, dá a finta no segundo, ele toca, encontra o Gonçalo Ramos no meio. E se você for ver, do lado do Gonçalo tem o Lee Kang-in. Já tava literalmente faceiro para fazer o gol. Se o Gonçalo toca, o Lee Kang-in ele não ia perder, ele tava cara a cara com o Courtois. O Gonçalo ele vira, antecipa a marcação e marca o gol que ele tanto
estava tentando desde o início do Mundial de Clubes. 4-0 PSG. E, cara, ficou barato. Ficou muito barato. O PSG teve gol perdido, teve pelo menos 3 grandes defesas do Courtois, que foi muito bem, acho que foi um dos melhores do Real, inclusive. Teve chances criadas, teve volume de jogo. Literalmente o PSG tirou o Real da competição. E quando eu digo tirou, eu não estou dizendo no sentido literal da palavra de despachou por conta do resultado. Não, ele tirou, o Real não conseguiu competir. Parecia um time de garotos competindo contra um time de adultos. Tá? Não existiu. Foi vergonhoso, cara, vergonhoso. A pancada foi tão grande que é capaz do Real Madrid pegar o avião de volta e acabar parando em Roma e não em Madrid. De tão dominado que o time foi. Já falei sobre o jogo, vou deixar aqui os números para você ver a superioridade do PSG. O PSG, vou começar de baixo para cima, ele troca 681 passes, ele tem 93% de acerto nos passes, tá? 93, se eu não me engano, acho que dos 681, acho que são 630 que o PSG acerta. Você vai no Real, o Real trocou 300, menos da metade dos passes que o PSG trocou, com 83% de acerto. O Real ficou mais com a bola do lado de trás do campo. Tá? O PSG sempre no meio, para frente. Aí você tem mais escanteios para o Real Madrid, né, 6-3. Você tem as 17 chances. Cara, foram 17 chutes a gol do PSG. Nem todos foram no gol, tá? O PSG chuta 7 bolas no gol, 5 bolas são bloqueadas, 5 bolas vão para fora. O Real Madrid, ele chuta 11 bolas ao gol do PSG, 2 vão no gol. Lembra do que eu falei? Que não chutou no gol no primeiro tempo? A primeira bola do Real Madrid no gol é o chute do Militão aos 77 minutos. O Real demorou 77 minutos para acertar o gol do PSG. Tirando essas 2 chances, o Real ele teve também mais chutes bloqueados do que chutes para fora. Tá? Dos 11 chutes que ele teve, dos 9 restantes, 3 chutes, né, foram para fora, o resto foram bloqueados. Para você ter uma noção do quanto o PSG esteve fisicamente acima do Real. Posse de bola, não vou nem falar, o PSG teve 68% contra 32% do Real. Beirou 70%, teve um pico ali durante o jogo que o PSG ficou com 75% de posse de bola. Cara, pra você meter quase 80% de posse em cima do Real é muita coisa. E aí a gente vai falar um pouco de alguns dos personagens. Primeiro do homem aqui, ó, Ousmane Dembélé. Cara, acho que a discussão para melhor do mundo não precisa nem ter esse ano, né? E que gozado, né? A gente vai olhar, vai ver o Dembélé ganhar a bola de ouro antes do Mbappé, e a gente vai ver que o Dembélé tem bola de ouro e o Neymar não tem. Sensacional. Mas a temporada do Dembélé é maravilhosa. O Dembélé, ele esteve machucado e voltou há pouco, né? Tanto que o primeiro jogo que ele começa como titular é agora, ele voltou contra o Bayern de Munique. Ele tem por volta de 100 minutos, ele tem 2 gols, 1 assistência e 4 participações, né? 4 grandes chances criadas. É muita coisa. O homem tem 54 jogos na temporada, 51 participações em gol. Ele tem 35 gols e 16 assistências. É muita coisa. Aí você vai olhar além dos números, o Dembélé ganhou a Copa da França, ele ganhou o Campeonato Francês, ele ganhou a Champions League e detalhe, ele foi o melhor jogador do Campeonato Francês, ele foi o melhor jogador do PSG na Champions League e ele praticamente vai chegar à final do Mundial podendo ser campeão da primeira Copa do Mundo de clubes. É muito difícil mesmo o Dembélé perder a posição de melhor jogador do mundo ao fim da temporada, na votação ali em setembro/outubro. Tá? Não vejo, não avento a possibilidade do Dembélé. Além do Dembélé, falar um pouquinho do Vitinha, né? Que pra mim também ali o Vitinha vai estar no top 3 junto com o Dembélé.
Cara, o Vitinha, nessa temporada, ele ganhou a Supercopa da França, ele ganhou a Recopa Francesa, ele ganhou a Nations League por Portugal, ele ganha a Champions League, ele ganha a Copa da França, ele ganha tudo que ele pode. E ele tá a uma partida de ganhar também o seu sexto título pelo Paris Saint-Germain só nessa temporada. Só nessa temporada, tá? Então, é outro jogador que tá jogando uma bola fenomenal, que tá decidindo, que tá resolvendo muito a questão de consertar o meio do campo do Paris, que dá uma identidade do Paris. É outro que eu também não vejo muito longe ali do top 3 da bola de ouro, tá? Não vou falar muito do Luiz Henrique, nem do Hakimi, acho que esse jogo aqui é mais o foco em cima do Fabian Ruiz, em cima do Dembélé, que jogaram muita bola, né? Falei do Dembélé, falei do Vitinha, vamos falar do Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz que vem da Napoli, né? Eu já gostava do Fabian Ruiz na época do Betis. Aí a Napoli leva ele, faz ali um bom meio de campo. E depois que ele sai do Napoli, vai para o PSG, considerei até uma boa contratação na época. Não imaginava que ele seria titular, mas eu considerei uma boa contratação na época. Eu me surpreendi com como ele evoluiu. Eu já era um bom jogador, mas hoje é um jogador primordial para o funcionamento do PSG. Fora os 2 gols, ser o melhor jogador da partida, muito bem também. E aí, pra gente finalizar, a gente tem que falar disso aqui, cara. A gente tem que falar disso aqui, ó. É inacreditável que o time do PSG, ele marca gol, ele não toma gol, ele tira a concorrência, né? Ele tira não existe confronto em quase nenhum jogo. E além de tudo isso, ele é um time muito ajustado na ideia de jogo. Cara, o PSG, ele é quase que irretocável a campanha. Ele só perde pro Botafogo. O único gol que ele toma na campanha do Mundial é pro Botafogo. Aí, antes do Mundial, ele já tinha metido um 5-0 na Inter de Milão. Um 5-0 na Inter de Milão na final da Champions. Na primeira rodada do Mundial, ele pega outro clube de primeira prateleira, de primeiro escalão europeu, que é o Atlético de Madrid. Ele mete um 4-0. Aí, contra o Botafogo, o time perde. Acho que tem aquela questão de poupar e tudo, mas independente, a vitória do Botafogo é gigantesca e só se torna maior ainda a vitória do Botafogo pelo que você enxerga o PSG fazer ao longo da campanha. Terminando, né, a fase de grupos com 2-0 no Seattle Sounders, bem no banho-maria, se poupando, né, não se matou muito. Foi uma fase de grupos que eles marcaram 6 gols, eles tomaram 1. Aí você vai para a parte das quartas de final, né, para as oitavas, perdão. Tem um 4-0 em cima do Inter Miami, do Messi, que a FIFA falou assim, segurada, pelo amor de Deus, meu filho, segura, porque não queria ver o Messi tomar uma humilhação. Porque se o PSG aperta o pé, é 5, 6, 7-0. Tem o jogo mais difícil, na minha opinião, que é contra o PSG. Acho que teve os erros de arbitragem do Anthony Taylor, o 2-0. E ainda assim, com 9 em campo, o PSG foi muito resiliente, soube se segurar. E hoje, um 4-0 em cima do Real. Então, cara, não vamos falar que o Real não é esforçado, não gosta de competições internacionais, porque historicamente o Real ama uma competição internacional. O Real fez o esforço e pagou para trazer o Arnold. Se o Real não paga, o Arnold vinha na próxima temporada, né? Ia começar depois do Mundial. Ele traz o Hilsen, ele força o Xabi Alonso para vir pro Mundial, para jogar o Mundial, e depois ele vai fazer a intertemporada do Real. O Real queria, o Real é muito embasado, ele é muito imbuído nessas competições internacionais. Tá? Sempre foi, tanto no Intercontinental, no antigo formato do Mundial, quanto essa nova Copa do Mundo de Clubes. Aí o PSG vai e bate no Bayern de Munique, no Real Madrid, bate também no Atlético de Madrid, já tinha batido na Inter de Milão antes do Mundial. É um clube que está tirando a competição do resto. É um clube muito ajeitado. E ficou barato pro Real. Ficou barato pro Real. Era papo de 6-7-0 em cima do Real Madrid hoje. Isso que eu nem falei do Doué, que ainda teve um gol irregular, né? Porque teve o impedimento do Dembélé no início da jogada. Como é bonito de ver esse PSG do Luiz Henrique jogar. Como é bonito de ver.
Deixe os seus comentários aqui, fala o que você achou, me diga a sua ideia, se o PSG é favorito na sua cabeça para a decisão, se não é, se é o Chelsea. Na minha cabeça o PSG é favoritaço a tratorar o Chelsea, inclusive, a trucidar o Chelsea, inclusive. Se vai ou não sei, mas deixe os seus comentários que eu quero saber a ideia, o que cada um de vocês pensam. Curta, comente, compartilhe e principalmente, gente, se inscreve no canal pra gente chegar nos 200 inscritos logo. Não vejo a hora, tá bom? Por hoje, gente, me despeço. Fui!